Oi, pessoal, estamos aqui de volta. Nós falamos no nosso último vídeo sobre a autoridade da palavra, que a autoridade da palavra é as escrituras, e agora nós vamos para uma nova etapa. Nós vamos agora fazer algumas perguntas para saber se vocês realmente entenderam sobre aquela matéria que nós estudamos no vídeo passado, ok? Então, lembre-se sempre que a autoridade é a palavra de Deus. Não se aconselha a ninguém fora dos princípios bíblicos da palavra. Imagine-se, então, agora, aconselhando uma pessoa neste momento. E responda se você poderia dizer isso à pessoa aconselhada. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Primeira pergunta. A pessoa aconselhada revela um pecado. Você poderia aconselhar dizendo: confesse esse pecado a Deus e o abandone? Por que sim e por que não? Não. Não poderia falar? Não, eu poderia falar para ela confessar o pecado, mas não abandonar. Não abandonar o pecado? Ah, abandonar o pecado pela pessoa? Sim. Confesse esse pecado a Deus e o abandone. Ah, sim. Por quê? Por quê? Porque é o pecado, né? O pecado afasta ela de Deus. Ou seja, ela não pode continuar com o pecado. Eu acho, pra mim, sim, é uma resposta simples. Eu resumo a situação. Eu vou da parte de sim, que eu devo aconselhar ela, que ela deve abandonar o pecado, que ela deve pedir a Deus, se reconciliar com Deus e mostrar para ela dentro da palavra a forma que ela vai estar usando para se reaproximar de Deus, enfim. Elias. Eu também vou. Eu acredito que realmente ela precisa precisa abandonar esse pecado para que esse pecado não fique mais acusando ela pelo fato de ela ter cometido esse erro, né? Então, uma vez ela confessada esse pecado, jamais deveria praticá-lo de novo. Ok. A resposta está certa, é sim. Mas por que ela deve... Aonde é que está escrito na palavra que ela deve abandonar o pecado? João 5,14. Primeira João, Elias 1,9. 1 João 1,9. Lê para mim. João 5? Uhum. 1 João 1,9. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ok. Então, tem que deixar o pecado. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok, gente. Quando você falar para uma pessoa que ela deve deixar o tal pecado, aquilo ali que ela falou para você, vá na palavra. Olha, a palavra diz isso aqui. Está lá em 1 João 9. Se confessares o vosso pecado. Então, se você confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a iniquidade. Então, nós precisamos confessar e deixar o nosso pecado. Você tem o quê? Respaldo. Do que você dizer: não, você está errado, você não pode fazer isso. Isso aí que você está fazendo é errado. E não mostra na palavra. Amém? Amém. Entendeu por que a palavra é autoridade? Isso é confrontação noutética. Você vai lá, mostra na palavra e diz: ó, não faça mais. Jesus, ele curou aquele paralítico, por exemplo. Mas ele curou, encontrou com ele de novo e disse o quê? Vai e não peques mais. Segunda pergunta. Vocês entenderam, né? Uhum. A pessoa aconselhada tem muitos bens.
mas está muito endividado. Você poderia aconselhar esta pessoa dizendo: venda o carro e pague o empréstimo? Por que sim ou por que não? Vamos supor que a pessoa tem muitos bens. Está super endividado. Você poderia aconselhar ela assim: olha, venda esse carro e paga essas dívidas. O que me falta agora é achar o respaldo da palavra, porque eu não sei na parte da palavra, mas Eu acredito, acho que é uma né? questão de lógica. Eu acredito assim que poderia aconselhar. Também não tenho nenhum conceito bíblico em relação a isso, mas assim, vamos pelo senso comum, né? Que poderia aconselhar ela a vender para pagar, porque no caso ela estaria prezando pelo nome dela e pode ter algo relacionado a isso, né? Mas tem que ser na palavra, né? Daí me falta... Então, não sei dizer, Eu mas também eu não falo tenho. pelo bom senso, assim, do nome da pessoa, né? Dívida é dívida, já tá dizendo, é uma dívida que tu tem que pagar. Tu fez aquela dívida, tem que pra cumprir ela com a tua palavra. E daí, Elias? Sim, acho que tem um texto, não estou tentando lembrar, não sei se é Mateus 5, a partir do versículo 17. Mas eu acho que sim, é uma forma de vender o carro, como ela tem vários bens e tem uma dívida, seria uma forma dela ela pagar essa dívida. Pouco tempo atrás nós tivemos um caso semelhante. Você não pode fazer isso. Aconselhar ela a vender. Não pode. Pouco tempo atrás tive um Porque caso. você tem que aconselhar o quê? Você tem que aconselhar com a palavra. Pega ali Romanos 13:8. Romanos 13. 8. É, Aí eu vou essa- explicar para você. Essa linha que não pode se ultrapassar, que ela é Sim, por isso que a gente tem deixar o eu de lado, É, né? o nosso conselho é esse pela mesmo. lógica, foi pela- Vende, imagina esse homem tá podre de rico, vende esses bens e paga essa dívida. Romanos. 13:8. Entendi agora. O que diz? Cometinho. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros. Ok. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. É isso que você pode dizer. Olha, irmão, a palavra diz que a gente não deve dever nada a ninguém, exceto o amor. Faz o que quiser. Então, o meu conselho é isso. Você agora analisa aí, você toma Ora toda decisão. e pede decisão. Por que você não pode aconselhar a pessoa a vender? Primeiro, você não sabe o tamanho da dívida dessa pessoa. A pessoa fala uma coisa, ela deve muito mais. Erramos, hein? E aí, de repente, essa pessoa você aconselha ela a vender. Ela vai lá, vende o carro que ela tem, ou a casa que ela tem, ou os bens dela, paga outras coisas, que ela deve um monte, depois ela culpa você. Perdi tudo meus bens, porque fulano falou pra mim que era pra mim vender e pagar. Culpa você. A palavra não mandou, você falei. A palavra te ensina a aconselhar, só que a ninguém você deve dever coisa alguma, exceto o amor de Deus. Acabou. E aí, na escolha dela. Tá certo? Se não, depois Confrontando com a palavra. confrontando com a palavra. O que você pode aconselhar ela? Olha, mãe, eu sei que é difícil, vamos orar tudo e a senhora tem que dar um jeito de pagar. Agora eu não sei como, Deus vai dar uma solução. Agora a palavra diz que para ninguém a gente deve, dever coisa alguma, exceto o amor. Então, vamos orar para Deus te dar uma solução, irmão. Agora você não pode tomar a iniciativa na frente dela e falar: não, a senhora vende, faz tal coisa. A Bíblia não te ensina a fazer isso. É ela que tem que tomar a decisão. Ela tem que conhecer a palavra, porque ela não deve, ela tem que obedecer a palavra. Agora o resto é com ela. Até ali você pode ir. Além dali, a palavra não te autoriza a ir. Aí se ela te usa palavras assim como missionária, mas o que você acha? Aí você volta de novo pro versículo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O que eu acho é o que a Bíblia diz. Agora, é você que tem que tomar a decisão. E eu não posso tomar decisão Ele por pode ela. tanto decidir para mão, então eu vou vender algo meu e vou resolver isso aí. Ó, se você acha que isso é melhor, se você acha que você vai conseguir ir pagando assim, ok. Vai se pôr que essa pessoa, ela deve um horror de dívida. Ela falou um pouquinho para você. Você não sabe direto. E daí? Ela gasta esse dinheiro com outra coisa, vende, gasta, não paga a dívida, depois culpa você. Ainda perdi todos os meus bens porque fui falar com a irmã. Mas também pode acontecer Não podemos. daquele rapaz que na Bíblia fala que era um jovem rico, que não quis se dispor da riqueza dele. Pode Pode ser que a acontecer. pessoa tenha a dívida, mas não quer desfazer daquilo
que ele tem. Então, aí ele que tem que resolver. É ele que tem que tomar decisão. É a pessoa, não é você. A Bíblia não te dá respaldo para isso. Entendi. Tá? Vocês entenderam? Que a Bíblia não dá respaldo. A gente só pode falar aquilo que a Bíblia nos respalda. Certo. Pode ser da palavra. Romanos 13:8. Romanos 13:8. Terceira pergunta. Vamos lá? Você poderia dizer isto ao seu aconselhado? Você deve estudar as Escrituras e orar regularmente, com regularidade, porque sim e porque não. Que ele deve ler as escrituras, estudar e orar regularmente? Aham. Sim. Pode ter uma comunhão com Deus, orar, né? Estudar a Forma palavra de ter e comunhão, de se conhecer aproximar, né? aquele a quem ele tem crido. É uma forma de conhecimento. Eu acredito que sim, que isso deve ser ensinado, né? acho que é um. É Elias? fácil de responder, né? Sim, repete, né? Não escreve agora, senão você não vai Eu conseguir. estava escrevendo de Romanos 3. Entendeu? Você precisa dizer, você poderia dizer isso ao seu aconselhado? Você deve estudar as Escrituras e orar com regularidade? Porque sim, porque não? Sim, poderia dizer sim. Porque a pessoa precisa adquirir conhecimento, né? E orar com regularidade, sim, com certeza. Sim, pode dizer sim. Por quê? Porque você tem um respaldo bíblico para dizer. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Tá certo? João 5,39, Oséias 4,6, 1 Tessalonicense 5,17, orai sem cessar. E o outro? João 5, versículo 39, João 5:39. E Oséias 4,6. Você quer pegar ali, Elias? Oséias 4, 6. Pega João 5,39. 1 Tessalonicense. Orar sem cessar, né? Uhum. Então eu posso dizer para a pessoa, ó, você tem que estar sempre em conexão com Deus, tem que estar sempre orando, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Não é orar 24 horas, mas nós temos que estar ligados sempre, ou louvando, ou adorando ao Senhor. Nós temos que estar sempre em contato com Deus. Tá? João 5,39, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você pode estudar a Bíblia e pode estar orando, tá certo? Você tem Não convém, você tipo, vai estar escutando um louvor, tá fazendo as coisas, tá escutando um louvor, depois para, vai ler a Bíblia, vai dar uma Exato. hora, depois. É sempre naquela conexão. Tá certo? Vamos lá. Você poderia aconselhar a pessoa dizendo, quarta pergunta, todas as manhãs você deve ler a Bíblia por meia hora e orar por 20 minutos. Porque sim, porque não. Porque não tem determinação de tempo nessa história, né? E nem de manhã, né? Por que de manhã? Eu acredito Eu acho que que não. não. Eu acredito Também não. Eu acho que assim, há tempo oportuno, né? que é meio engraçado. Há tempo essa, oportuno, há tempo e fora do tempo também. Eu acredito que não, também. Não? Né? Não, eu também acho que Não. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Tá certo? Zacarias 4,6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então tem um respaldo bíblico. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, ai irmã, não sei. Toda manhã você tem que fazer isso, assim, fazendo isso. Ei, você não pode forçar as pessoas a nada. É pelo Espírito de Deus. Aí entra aquela parte das pessoas falarem assim, ai, a oração da madrugada, que as pessoas falam muito, né? Sim. Que tem que orar de madrugada. Ai, não consigo, Shirley. Orar de madrugada. Mas não, vamos supor que a pessoa fala, mas eu fui ensinada que eu tenho que orar de madrugada, irmã. E tipo, mas tem um respaldo para isso? A Bíblia diz exatamente isso, de que a gente deve orar Olha, de a madrugada? Bíblia fala sobre as vigílias da noite. E aqueles que me procurarem me achará
Aqueles que me procuraram de madrugada me chorando. Isso, eu não gostei, não. Eu tenho que ver, Fábio. Eu não gosto de falar alguma coisa que eu não tenho certeza, Sim, tá? A gente pode até procurar isso, mas eu não vejo assim, sabe? Não é por força nem por violência. Eu tenho uma dificuldade em orar de madrugada. Às vezes eu fico até 10, 11 horas da noite, meia-noite eu posso orar tudo. Mas de madrugada, tem uma hora que eles fazem uma campanha, todo mundo de madrugada orando, irmã, é com sacrifício, com não sei o quê. Pai, pare com isso. Aí, a irmã, você cai lá de madrugada, abençoa até o diabo naquele momento, Senhor, abençoa, não é? A gente acaba abençoando, abençoa Deus, abençoa Jesus, abençoa Deus. Você não está lúcido, você está caindo de sono. Agora, quando você faz um propósito de orar de madrugada, quando eu vou fazer um propósito, eu digo assim, Espírito Santo me acorda. Menina, nem que eu queira dormir depois, eu não consigo dormir. Enquanto eu não caio de joelho, eu não vou orar. Agora, o outro fez lá um propósito e põe todo mundo na conta. Todo mundo vai orar de madrugada. Não. Tipo, em um devocional, de manhã, vamos supor. É muito bom. Mas aí, tipo, tu tá Mas meio como que... aconselhamento é bom, pode ser. Sim. Mas se a pessoa, não posso ser crítica ao ponto dela falar assim, não, mas de manhã eu não consigo, eu consigo fazer à tarde ou à noite. Aí eu tenho que deixar livre, né? Eu não posso impor, não vai ser tal hora e toda manhã, assim. Não pode ser. Eu não concordo com isso, você entendeu? Eu concordo assim, quando um grupo se concorda, não, gente, nós vamos orar todos os dias às 18 horas, ok? Vamos fazer uma oração conjunta. Então, todo mundo vai orar naquele momento, vamos jejuar, vamos orar, ok. Mas nada forçado. Que eu acho assim que tudo aquilo que é forçado não é nem por força nem por violência. E é como se você fosse cumprir um padrão. Deus não quer isso. Deus quer livre, você de livre e espontânea vontade, o adorando e o servindo de livre e espontânea vontade. Eu vejo dessa forma. Ser confortável, né? Sem impor, entendeu? Sem imposição. Porque eu acho que o servir a Deus, o fazer as coisas para Deus, não é por imposição, é por prazer. Né? É por prazer, é por gosto. Eu sirvo a Deus, não é por imposição, sirvo a Deus porque eu amo, porque não porque o que Ele vai fazer por mim. Porque Deus faz isso, por isso eu adoro. Não. E se Deus não fizesse nada, eu deixaria de adorar Ele? Sim. Não é? Então não é por uma barganha, não, ele nos abençoa porque Ele é bom, é da deidade de Deus de ser bom. Não é por uma barganha, eu adoro a Deus porque por aquilo que Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é carinhoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é tudo isso, por o que Ele é, não por aquilo que Ele faz, né? Porque aí uma hora Deus não faz tal coisa, porque Ele sabe do que é melhor para você, aí eu deixo de adorar a Deus. Então acho que não é por imposição, tem que ser porque eu amo, eu faço as coisas com prazer para Deus. Então, aquela hora que você busca a intimidade com Ele, né? Porque tem uma hora que a gente é o seu a sós com Deus, você vai falar para Ele, Pai, eu errei nisso, assim, eu preciso da tua ajuda para isso. Ou Pai, eu vim aqui agora para te adorar, para te servir, para louvar o teu santo nome. Sabe, eu vejo dessa forma. Agora, imposição, olha, amanhã tal hora. Que nem a gente, eu gosto muito de orar com um menininho lá da igreja. Só que aquela imposição de que você tem que orar, não é 3 minutos, irmão, não é tantos minutos, não é 5 minutos, é 10 minutos. No mínimo, o crente tem que ficar 30 minutos ajoelhado, mas onde está escrito isso? Fecha o olho, irmão. Jesus, quando orava, a Bíblia está ali escrito, Jesus fitava o céu. Nem fechava o olho, ele fitava o céu. Então, tem coisas que nós fechamos os olhos para orar para a gente não se desconcentrar, por exemplo, né? É uma forma da gente, mas não porque você é necessariamente obrigado a isso. Na palavra não está, né? Eu vejo dessa forma, né? Então, 5. Próxima pergunta. Uma maneira de você pôr em vigor o mandamento de amor ao próximo consiste em fazer uma lista de itens que você sabe que agradaria ao próximo, executando um item a cada dia dessa semana. Diz para mim, você poderia fazer isso? Digamos assim, eu não tenho amor ao próximo, mas uma maneira
de eu ter amor, desenvolver esse amor ao próximo. É eu fazer uma lista de coisas que agradam o meu próximo e a cada dia eu vou executando um item daquele para agradar o meu próximo. Entendi. Entendeu? Entendeu, Elias? Eu diria que a ideia seria... Você poderia aconselhar o teu aconselhado assim? O teu aconselhado não ama o próximo. Você poderia fazer uma lista para ele de itens, mandar ele fazer um item de coisas que poderia agradar o próximo e dizer para ele assim, olha, desenvolve isso daqui, né, com o teu próximo e tal, que é para desenvolver? Eu acho que não, porque ele tem que começar por aceitar Jesus, né? Ou seja, ele não vai conseguir ter essa amor ao próximo sem aceitar Jesus verdadeiramente, né? Então, mesmo que ele faça, ele vai criar um hábito falso. Ele está fazendo, mas ele não aceitou Jesus. E tem que ser o amor ao próximo, tem que ser primeiro aceitar Jesus. Eu penso assim, se ele está sendo discipulado, ele já aceitou Jesus, certo? E eu acho que poderia sim, seria a lista daqueles versículos bíblicos lá dizendo sobre amor ao próximo, a forma de servir, a forma de ser manso, de ser humilde. Esse é meu ponto de vista. E o Elias, ó, cada um teve um ponto diferente. Agora, difícil, né? Agora é você. Se ele não ama o próximo... Se é uma pessoa que não sabe nem como amar o próximo, você poderia aconselhar ele, falando para ele, ó, faça uma lista de itens que você sabe que vai agradar o próximo e execute isso a cada dia da semana? Se eu tenho uma dificuldade para amar meu próximo, eu tenho que amar a mim primeiro, né? Eu preciso aprender, a amar primeiro o próximo, para depois passar uma lista, porque se eu não me amo, se eu não sei amar o próximo, como é que eu vou dar uma lista para ele? Se você não se ama, como você vai então, dar uma lista? Assim, eu preciso, e primeiro eu rever a minha vida e tudo, para depois eu poder dar um aconselhamento, né, nesse sentido. Bom, pessoa. eu vou dar duas respostas nessa questão. Aprender essa que é. Eu vou dar duas respostas nessa questão e vou dar uma resposta em cima do que o Elias disse. Tá certo? Eu até quero que vocês anotem. Tá. Você não pode fazer aquilo que o Fábio falou, tá corretíssimo. Você não pode fazer uma lista e falando para ele, ó, faz um itens aí, ó, de tudo aquilo que você acha que vai agradar o próximo e executa isso da lista. Você não pode fazer isso. Sabe, ensinar ele a fazer assim. Você tem sim que levar ele a desenvolver os frutos do Espírito. Com amor ao próximo, se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ele vai desenvolver o fruto do Espírito nele. Tá certo? Então essa pessoa, ela já tem a Jesus? Tem, mas ela não deixou o Espírito Santo desenvolver os frutos do Espírito nela. Que é amor, que é paz, que é bondade, que é paciência, que é longanimidade, que é o domínio próprio. Então, a pessoa precisa ser levada a desenvolver o fruto do Espírito. É o tipo do aconselhamento que eu vou fazer. Ela vai ver, muitas vezes ela não ama o próximo porque é uma pessoa invejosa, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa melancólica, é uma pessoa que tem um monte de problemas. Aí ela não consegue amar o próximo. Tá certo? Você tem que levar ela a desenvolver o fruto do Espírito. Então a resposta do Fábio estava correta. Nós não podemos aconselhar a pessoa para que a pessoa faça uma lista de itens, né, que agradaria o próximo e para que ele possa desenvolver esse item. Não, o nosso trabalho é levar essa pessoa a desenvolver o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito vai trazer mansidão, vai trazer calma, vai trazer amor, vai trazer paz na vida desta pessoa. Tá certo? O amor, né? Que ele não tem um amor ao próximo, o amor. Tá certo? Então, agora em respostas ao Elias, né? O Elias disse assim que primeiro eu preciso me amar primeiro. Sim. Porque eu não tenho como ensinar isso para as pessoas se eu não me amo. Esta resposta não é bíblica.
Mas é isso que nós acostumamos a falar para as pessoas. E é isso que a psicologia coloca também. Entendeu? A psicologia sempre vai colocar isso. Você não se ama. Você precisa se amar primeiro. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Você precisa se amar primeiro. O que o inimigo está tentando dizer para você com isso? Primeiro você, depois os outros. Jesus não deixaria um mandamento mentiroso. Amar ao próximo como a ti mesmo, se ele não soubesse que você já se ama. O ser humano já se ama por demais. Tem uma passagem na Bíblia, em Efésios 5:29, pode anotar ali, que diz assim, ó, porque ninguém é ninguém, jamais odiou a sua própria carne. Antes dela cuida e alimenta, assim como Cristo faz com a igreja. Então ninguém, todo mundo se ama. E aquela questão de falta de amor próprio? Tá? Deixa eu só te dizer uma coisinha para ti. Um exemplo só. Vamos supor que você esteja vendo um álbum de fotos. Teve um aniversário, tem bastante gente. A gente fica assim, né, ó, olhando as fotos. Quando chega em você, o que você faz? A gente para, né? A gente vai assim, pá. Chegou na gente, a gente fica assim, ó. Não é? Olha. Não é verdade? Então, o ser humano, por si, ele já se ama. Por si, nós já somos muito hedonista, o ser humano. Nós já se amamos demais. Então, a gente não precisa se amar primeiro, a gente já se ama. E Jesus não deixaria um mandamento mentiroso, sabe? Amar ao próximo como a ti mesmo, se ele não soubesse que você já se ama. Sim. Nós se amamos. Eu acho que eu não então, entendi também a pergunta. eu acho que você não... eu falei daquela forma. Exato. Mas não... Mas foi bom que você levantou algo. Foi que a bom, gente... porque precisava disso. Outra coisa também. Você levantou algo bem em cima no momento e algo que precisava. Porque isso está no mundo inteiro. E isso é o que as pessoas fazem. A psicologia ensina isso. Está dentro da igreja, tudo. Olha, uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, a psicologia, as pessoas hoje, por isso que existe muito uma linha fina da psicologia com a teologia. As pessoas falam assim, Jesus sentiu medo na hora né, o Senhor, passa esse cálice de mim, se não for possível, faça a sua vontade. Mas Jesus sentiu medo lá, porque ele era 100% homem, então ele sentiu medo. Jesus não sentiu medo. O texto diz que ele sentiu angústia, não foi medo. Porque Jesus é a própria essência do amor. E a palavra do Senhor diz assim, no amor não existe medo. Logo, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, quem teme não está aperfeiçoado no amor. Está lá em 1 João 4,18. Então, o que impulsionou Jesus a morrer por nós foi o amor dele. Foi o grande amor dele. E aí as pessoas falam assim, não, por quê? Ele sentiu angústia, não foi medo. Então, às vezes, a gente tem que parar. A gente tem que parar e tem que analisar. A palavra é bem clara. A palavra é bem clara. Então, a psicologia, muitas vezes, e os costumes das pessoas de não analisar direito a palavra, acaba jogando isso no meio do evangélico, no meio de tudo, e todo mundo crê. Não, é verdade. Olha, não, vá para a Bíblia. Mas nessa parte, vamos supor, dá a entender, pelo menos um entendimento fácil. Subentende-se de que, por exemplo, e aí fica a dúvida para mim, né? Jesus, ele fala, passa de mim esse cálice, ele queria desistir? Não, ele não queria desistir. Na realidade, ele não queria passar por aquilo, ele sabia o sofrimento que ele ia passar. Tá certo? Mas, contudo, que se faça a tua vontade. E foi o grande amor dele que impulsionou. Porque se naquele momento ele desistisse, ele sabia que aquilo ali culminava na nossa salvação. E foi o grande amor dele que levou ele a morrer por nós. Numa cruz. E obediência. Obediência até a morte e morte de cruz. Ele sabia.
Sexta pergunta. Tá muito difícil as perguntas. Já começou a Você está aconselhando um homossexual. Você pode dizer a ele, você deve interromper hoje mesmo esse relacionamento homossexual? Porque sim e porque não. Acho que não. Ele deve parar, né? Porque é o Deus Não, mas a abomina fala ali isso, é né? assim, você deve falar pra ele que ele deve Você- interromper agora você deve hoje. falar ou não. É. Eu acredito que pode, que deve falar. E a Bíblia deve ter algo em cima disso. Você deve falar que deve parar. Eu acredito que ele. Que Então, ele mas deve eu agora interromper. eu não sei se eu devo dizer Apesar isso. que não, é um é, ato não, que eu você- tenho que é, não. fazer, mas é uma coisa que eu não, sei se eu, se você eu devo dever dizer. aconselhar, você deve aconselhar. Mas peraí, mas eu vou mediante a Bíblia. aconselhar um ímpio, um homossexual, daí ele foge da. Você vai levar ele a aceitar Jesus primeiro. Sempre Tá, E geralmente quando ele quando vem, ele já aceitou. e aí quando ele vem procurar, é porque ele está em crise, né? Porque ele Mas está ele em pode crise. não tá vindo como Não, aquele Ele, cara, tá, né? ele quer uma solução para o Não, problema então, dele. vamos Então, isso uma palavra. Porque eu sou parte do princípio que ele já aceitou, ele já confessou Jesus, Uhum. já, certo? Então ele já está pronto para dizer, digamos, ouvir a verdade. E a verdade vos libertará. Ele tá Sim. fazendo uma coisa que Deus abomina. Então, Deve se dizer a verdade. pá, na lata. Sem- Pode. Sem medo de ser feliz. Pode. Minha opinião. Avalia aí, peça Os Tá internautas. tudo pra correr. Eu acompanhei um acompanhamento Pode ou não. com a Marisa, lá na Moduca, de um homossexual. Foi procurar a gente lá, né? E ele realmente procurou. Então logo se vê que ele estava precisando de alguma coisa assim, diferente para a vida dele. Mas pode Foi ou até não. que a gente pode Você pode aconselhar falando para ele largar largar. prática. Na verdade, essas sim, práticas, interromper hoje mesmo esse relacionamento Sim, sexual? Não, creio que não. Porque o que a gente fez lá foi levá-lo ele a confessar Jesus, depois Jesus ensiná-lo dentro da palavra O que é os certo. princípios quebrados. Então Ok. ele quebrou princípios, então a gente foi mostrando para ele dentro da palavra os princípios quebrados. Acho que aí cabe a ele ter um raciocínio e Aí não vai se encaixar então na parte de dizer interromper o relacionamento. Sim, você pode falar e falar para ele interromper esse relacionamento. Sim, Você depois- pode sim. depois Por a que gente que pode entrar e falar. Foi o que primeiro a gente fez. Por que que você pode? Porque você tem respaldo bíblico. Não se esqueça que a autoridade do conselheiro é a palavra. Você deve sim mostrar para ele que ele deve se arrepender e mostrar para ele o pecado na palavra, porque está na palavra, tá? Agora, você pode levar ele primeiro a aceitar Jesus, porque não se aconselha um morto. Você primeiro não pode deixar em caso nenhum. Lembra que no primeiro vídeo eu disse assim, ó, independente se a pessoa falar para você que é cristão ou não, cheque a salvação dessa pessoa. Leve ele a confessar Jesus, a convidar Jesus a entrar no coração dele. Por quê? Porque independente, vá lá e faça isso, para você poder aconselhar esta pessoa. Ok, eu nunca faço nada sem levar essa pessoa a aceitar Jesus primeiro. Depois, aí sim, você pode, porque senão você vai estar jogando pérolas fora. Você pode sim dizer para ele. Por quê? É uma escolha, entendeu? É uma opção de vida. Se é uma opção de vida, porque ele optou por aquela vida. Se é uma opção, exige uma determinação, exige uma atitude. Ele é que vai decidir se ele quer continuar ou não. Porque é pecado. E você pode dizer, é pecado e você deve largar. Porque é uma opção. Seria a mesma coisa, até por ter aqui, ó. Escolha de um time de futebol. É uma opção, é uma escolha. Ele escolheu aquela vida. E tá onde isso? Romanos, pega lá. Já vi que tá todo mundo assim, então vamos para Romanos.
Então, Romanos 1, você pode porque a palavra te autoriza. O que eu quero que você entenda não é o porquê, é porque a palavra te autoriza a falar. Isso que você tem que ter na tua mente. A palavra é a tua autoridade. A palavra te respalda. Você pode ter métodos para você falar, né? Você pode usar alguns métodos, ir com mais calma, desenvolver uma amizade com ele, tá certo? É isso que eu quero dizer. Então, na verdade, eu não errei, né? Não Porque errou. eu falei, né, o certo, que a gente tem que levar ele a confessar e depois, dentro da palavra, mostrar para ele que ele está Os errado. princípios que ele está quebrando. Uma coisa Tá que certo? deixar claro para quem no vídeo, por exemplo, às vezes tem a gente fala os mimimi, né? As crentes mimimi, que é que uma vez a pessoa ter confessado Jesus, ou seja, ela se compromete, confessando Jesus, que ela aceita Jesus como seu salvador, ela está dizendo que ela vai aceitar o que o líder, ou seja, o que o mestre Está ensinando. está ensinando. Exato. Então, por isso que é tipo... É um discipulado, na realidade. Ela aceitou, eu te aceito como mestre, como salvador. Então, logo, tudo aquilo que o mestre falar, eu tenho que aceitar. Exato, porque na realidade o aconselhamento também é um discipulado, né? Então, eu não posso chegar, digamos assim, cada um tem uma prática que você vai desenvolver, uma prática de aconselhamento. Eu vou desenvolver a minha, você a sua. Tem pessoas que já chegam, não, você tem pecado, você precisa ser assim, tem que fazer isso. Pô, eu não posso chegar assim para matar esse meu saio, eu quero recuperar ele. Sim. Então isso aí é métodos. O princípio da palavra não pode faltar. Agora, métodos eu posso usar, vários métodos para mim trabalhar com ele. Então, primeira coisa, não se esquecer de levá-lo a aceitar Jesus. Leve ele a confessar Jesus. Terminou de levar ele a confessar Jesus? Converse, desenvolva amizade, mas mostre o princípio que ele está quebrando na palavra para ele. O que está, é que senão nós vamos entrar numa, não quero falar muito em relação a isso, porque é só um exercício para dizer sim ou não, e dizer que a palavra tem respaldo. Porque nós vamos trabalhar como tratar com homossexuais lá na frente. Porque na realidade, o que é que está incomodando essa pessoa? É o eu dele, a consciência dele que está pesando. Entendeu? Ele sabe que ele está fazendo as coisas erradas, mas ele quer buscar uma solução para aquilo. Porque no fundo ele sabe que está errado. Ninguém peca sem saber. Todo mundo peca consciente. E ele sabe que está errado. Então, é a consciência pesada dele que está causando aquilo. Não é porque ele... Não, é a consciência, está pesando. Está fazendo as coisas erradas. Agora, eu tenho que mostrar para ele o princípio bíblico na palavra do que ele está quebrando. Querem ler esse princípio bíblico? Romanos 1, do versículo 18 ao 32. Você lê, Sheila? Romanos 1, do versículo 18 ao 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O que ele está querendo dizer com isso? Deixa eu ver explicando cada versículo. Ele está dizendo assim, olha, é indesculpável para o homem dizer que Deus não existe, por exemplo. Todos os dias tem um dia, todas as noites tem uma noite, todo dia tem uma noite, nasce o sol no outro dia, nasce a lua no outro dia, as plantas nascem, tudo foi criado por Deus. Então é indesculpável o homem dizer que não foi criado por Deus ou que Deus não existe. É isso que o versículo está querendo dizer. Certo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo... Coração insensato, coração endurecido. Se sábios, Faz as coisas sem pensar.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Ok, então o próprio Deus que entrega ao desejo, concupiscência ao desejo dos seus corações. E depois? Para que desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Ok, Shirley? Só até aí, tá certo? E tem mais passagens na Bíblia também, né? Que o homem não pode se deitar com o homem, né? Então, forte, né? Como que fala? Deixa eu dizer uma coisa, tá na Bíblia. E por não... E por desfazerem, o próximo versículo diz, por desfazerem do conhecimento de Deus, o próprio Deus, ainda diz assim o versículo, o próprio Deus os entregou a paixões infames. Então, o homem desfez do conhecimento de Deus e o próprio Deus entrega. Tá na Bíblia, não tem como você não... E se você ler até o 32, você vai ver, cheios de homicídios, cheios disso, cheio daquilo outro. Tá certo? Então, a palavra te respalda. Então, você pode dizer, deixe agora esse pecado. Tá certo? Isto é pecado e você precisa deixar. Na sua estratégia, né? Cada um com a sua né? Exato, cada um com uma estratégia para trabalhar, desenvolve amizade e aí aplica o princípio bíblico nele. Tá bom? E aí, mais para trabalhar mesmo com homossexual, tem esse versículo, agora tem vários outros e várias outras coisas que nós usamos para trabalhar, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Vamos lá no próximo. Posso ir no próximo, Elias? Pode. Você está aconselhando uma pessoa que faz uso de tranquilizantes. Você pode dizer a ela, os tranquilizantes não lhe farão bem algum, não se utilize mais dele? Porque sim ou porque não? Eu não posso dizer. Eu acredito que a gente não pode dizer que não faz bem, porque a gente não estudou sobre isso, né? Sobre a medicina. Tipo, é a mesma coisa de dizer pra pessoa, não tome esse remédio de pressão, que não te faz bem. Eu acredito que não. Eu acredito tranquilizante seria o que? Esses calmantes para ficar calmo? Calmante, essas coisas assim. Eu acredito, partindo do princípio novamente, né, que ela confessou Jesus e tudo, Jesus é manso, né? É a calma, é o que ele tem que buscar, daí no caso, Mas a em pergunta Jesus. você pode dizer que ela deve largar os remédios dela? A pergunta é essa, né? Eu acredito que sim. Ela deve largar? Ela deve largar. E você? Crendo em Jesus, ela deve. Não, eu acredito que não deve largar, né? Porque primeiramente a gente vai aplicar o conhecimento da palavra, os princípios que ela precisa ser tratada dentro da palavra, mas que nesse período ela continue utilizando-se daquilo que foi aceitado para ela. Eu também acho. Exatamente. O Elias está correto. Você nunca pode dizer para a pessoa assim, vamos supor, isso acontece direto comigo. Eu pego várias e várias pessoas com depressão profunda, tomando calmante, tomando Lexotan, tomando não sei o que. Remédios controlados. Chega babando.
sem ânimo para nada, assim. O que é o meu trabalho? Eu nunca vou falar para essa pessoa, não, você tem que parar com o teu remédio. Ó, agora eu vou fazer uma, como diz esses retetés, né? Uma libertação com você, tal, e pare agora com os seus remédios, dá um piripaque na pessoa, e daí? Não pode, gente, não pode. Questão de saúde. Questão de saúde. Nós não podemos. Jesus cura? Cura. O aconselhamento, ele restaura. Você trabalha na área física, na área emocional, né? E com possessão demoníaca. Então você vai discernir o que a pessoa tem, você vai trabalhar com essa pessoa na área espiritual, né? Você vai estar trabalhando com ela. Automaticamente, a própria pessoa vai parar de tomar os remédios. Você nem precisa falar nada para ela. Muito pelo contrário, você tem que dizer, olha, continue com teus remédios direitinho, né? E vamos fortalecer o teu espiritual. E vai para o aconselhamento, vai restaurar o preciso, porque tudo aquilo ali foi uma somatização. Muitas vezes a somatização de tanto erro, de tanto pecado que a pessoa fez, que está somatizando no corpo. Ela restaura, se o princípio, acabou a depressão, viu, gente? Restaurou o princípio com Deus, pediu perdão, voltou atrás, acertou com Deus, acertou com as pessoas, acabou. Acaba ali o problema. Não é nenhuma, nem duas, nem três pessoas com depressão profunda que nós pegamos. A Denise mesmo é uma assim que você fala, meu Deus, não tinha saído. Pessoas à beira do não tinha suicídio, saída, na beira do suicídio. Então, trabalhe o espiritual dessa pessoa. Comportamental. Não existe problema emocional, existe problema comportamental. O estopim acendeu, aí o emocional da pessoa fica assim. Por quê? Porque algo levou que aquele estopim acendesse. Sinal que as emoções da pessoa tá muito bem, tá certo? O problema é comportamental. Cada comportamento gera uma ação, cada ação gera uma emoção. Cada comportamento gera uma ação. Cada ação vai gerar uma emoção. Se o seu comportamento está biblicamente correto, as tuas ações vão ser biblicamente corretas. Consequentemente, as tuas emoções vão ser boas. Tá certo? Senão a pessoa vai ficar assim, uma hora tá alegre, uma hora tá triste e tal. Sim. Mas é o comportamental. Certo. Tá? Então nós não podemos dizer, não, você tem que largar. Não, você nunca pode aconselhar a pessoa a largar os remédios. Você pode aconselhar ela assim. Aí você pode, eu nem anotei aqui a citação bíblica, mas você pode mostrar para ela que Deus deixou tanto remédio. Se ela quiser largar, não largue. Porque Deus deixou o remédio físico, né, e o espiritual tal. Você pode pegar aquela passagem do cego, que Jesus gospe no chão, faz um lodinho, passa no olho, que, né, é uma cura física também. Jesus utilizou um remédio também, né? Então, mas aconselhar a pessoa a continuar tomando os remédios até ela estar fortalecida e ela própria por si tomar a decisão que ela não precisa mais daquilo. Tá? Está à sua frente uma pessoa muito ociosa e preocupada. Ansiosa? Ociosa e preocupada. Você poderia aconselhá-lo dizendo: suas preocupações precisam ser dissipadas. Você precisa aprender a como enfocar suas preocupações no dia de hoje e não amanhã. Por que sim, por que não? Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Claro que pode. Essa aí o Fábio precisou aprender. Sim, com certeza. O dia de amanhã só pertence a Deus e a gente tem que confiar. Já basta cada dia ser o mal e... Aí, ok? Já citou a... É palavra, sim. Tá lá em Mateus 6, tá? 6, 25 ao 34. 1 Pedro 5,7, Lucas 12, 26. Não andeis ocioso por coisa nenhuma, né? Nem que haver de beber. Esse aí ele escutou tanto que ele teve que aprender na marra. Na marra? É bravo. Não, é verdade. Eu sou uma pessoa muito ocioso. Quando chega assim numa... É época de pagar as coisas. De pagar, eu fico naquela preocupação.
Ele fica desesperado e eu falo para ele, descansa. Porque, deixa eu dizer, o Elias está vivendo um processo que eu tive que aprender no ministério há anos. O viver pela fé, né? E ele está passando esse processo e eu ainda perguntei para Deus, eu disse assim, Senhor, ele vai ter que passar pelo mesmo, eu vou ter que passar com ele o mesmo processo de novo. E sim, vai passar com ele o mesmo processo para ele aprender. Sim. Então, para mim já é mais fácil. Eu fico assim, não, vai dar tudo certo, Elias. Não, Deus não te enviaria para um campo se ele não tivesse condições de sustentar. Aquele que chama capacita, o capacita envia, e aquele que envia sustenta. Descansa no Senhor. E eu vou fazer minhas coisas, vou cuidar das minhas coisas. E ele, tá hora, nós temos que vai, tá hora. E na hora certa, Deus chega com a providência. E se Deus não chega hoje, amanhã, depois ele chega. Ele dá um jeito. Você entendeu? Então é só descansar no Senhor. É verdade. Deixa eu só anotar esses versículos. Vamos lá. Mateus 6, dos 25 ao 34. Certo. Quer anotar, meu bem? 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Lucas 12, 26. Certo, pronto. Próxima pergunta. E depois tem a apostila, né? Sim, sim. Próxima pergunta. Você está aconselhando uma pessoa e passou tarefas para que ela faça em casa, com o intuito de buscar a sua restauração. Mas a pessoa não faz, e isto já está acontecendo pela terceira vez. Você vai lá, passa as tarefas para a pessoa, e a pessoa não faz a tarefa. Você sabe exatamente que se ela realizar assim, 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 vai dar certo. Só que a pessoa não faz. E já você vai a segunda vez, você fez a tarefa? Ai, não deu tempo, eu não fiz. Tá. Aí tá com problema. Esse fulano você fez? Ai, eu não fiz. Olha, tipo aquele menino lá, vizinho nosso, pai da menininha bonitinha lá. Sim. Né? Lá da grávida. Então, não faz a tarefa. Aí não sabe o que está acontecendo. Você não tem como trabalhar com uma pessoa assim. Ó, você poderia dizer à pessoa, ponha em dia a roupa que precisa passar a ferro, quer dizer, as tarefas passadas, né? No aconselhamento, até a próxima sessão? Porque sim ou porque não? Se eu posso dizer para a pessoa? Para fazer a tarefa? Eu acho que depois da terceira vez... Esse não tem uma citação, tá? Isso aqui é uma coisa pessoal. Sim. Eu acredito que a gente deve dizer sim, fulano. Porque senão... Tem que fazer, senão a pessoa exatamente. Vai evoluir, senão, se a pessoa não fizer aquilo que você está ensinando, a pessoa não quer ser mudado. Sim. Então você não tem como continuar trabalhando com essa pessoa no aconselhamento, né? Porque a pessoa não quer fazer a tarefa, ele não quer mudança. Se ele não fizer a tarefa, obviamente ele não vai haver mudança. Ele vai continuar daquela forma. Você já não tem mais como trabalhar. Você passou que ela tem que, por exemplo, ela tem uma mágoa do pai, mágoa da mãe e tal. Você trabalhou com ela precisa tirar aquela mágoa, ela precisa ir lá, precisa pedir perdão para a mãe dela, precisa acertar com o pai e tudo, mas a pessoa fala, mas eu não tenho coragem de fazer isso, eu nunca vou fazer isso. E não faz. Não, essa aí tudo bem, mas aquela ali, nem pensar eu vou pedir perdão para fulano. Ela vai continuar com as angústias, ela vai continuar com os problemas, ela vai continuar com as dificuldades. Mas consciente de que enquanto ela não acertar aquilo, ela não vai sarar. Isso aí você tem que fazer, você tem que deixar ela bem consciente. Olha, enquanto você não acertar isso, sua vida vai continuar assim. Tá bom? Última pergunta. Você poderia aconselhar uma pessoa dizendo, obedeça aos mandamentos de Deus, sem importar se você se sente inclinado a isso ou não? Porque sim ou porque não? Sem você estar com vontade ou não, você tem que obedecer. Mas aí eu diria isso sim. Mas aí não é nem por força e nem por violência, né? Mas sem... Não, sem ela se importar, não. Tem que cumprir e pronto. Mas aí tem que ser por amor, né? E você, Elias?
Vamos falar, obediência por Porque obediência. mandamento é palavra, né? A palavra já diz tudo. Lógico que você tem que dizer sim. Sabe por quê? Porque a palavra já diz tudo. Mandamento. Mandamento é mandamento. Mandamento é palavra. Não tem que você importar se você está inclinado ou não. Gostou Você tem, ou não, você tem que gostar, obedecer. Tem que obedecer. Tem que obedecer a Não te deram a mandamento. condição, né? O ser. Exato. Eu posso negociar um trabalho, eu posso negociar horário de trabalho, eu posso negociar uma coisa ou outra. Mas mandamento não tem como você negociar. É mandamento. A palavra já diz tudo. E se você não está diz, ela cumprindo, mas decide, você ela tá... põe o ser, mas- né? É. Você quer, não. Eu quero, Aí é o teu. Aí no caso é o teu livre-arbítrio. Sim, que entra, né? Quer ou É o não? teu livre-arbítrio. Escolha. Mas eu tenho que dizer, você precisa sim obedecer o mandamento de Deus. Agora é direito de escolha seu, né? Você vai Mas obedecer ou você, como. É só você pegar todo o Salmo 119, que é mais de 150 versículos, que está falando só em obediência. Me alegre em obedecer teus mandamentos. Vai inteirinho, só em obediência. Amém? Entenderam agora que a autoridade é a palavra? Sim, sim, sim. Que não é. Entenderam bem essa lição? Então, que não é porque. Eu vou falar assim, falar aquilo que eu penso. Não. Se eu não tenho respaldo bíblico, eu não posso falar. Eu só posso falar se eu tenho respaldo bíblico. É difícil, porque hoje a gente vê em muitas denominações as pessoas que se intitulam profetas dizendo que está profetizando algo que não está escrito na Bíblia para a pessoa cumprir. Então quer dizer que a pessoa não está exercendo aquilo que está na palavra. E se não está na palavra, a pessoa corre um risco grande de... Não, está fazendo. Para começar, o Espírito Santo ele não vai revelar aquilo que ele já deixou escrito. Já está revelado. Não está na Bíblia. Né? 2019 anos já foi revelado, 2020, né? Agora está tudo pronto já. Então, aquilo que está revelado, então não é uma revelação, né? Porque aí, às vezes a pessoa, que nesses dias veio uma mulher aqui na inauguração, não sei que dia foi, e ela me sobe no púlpito e ficou assim, Deus está aqui, irmão, Deus está aqui, Deus está aqui, irmão. Tá. Onde tivesse 2 ou 3 reunidos ali, eu estaria. Tá. Não preciso dizer isso, está na Bíblia. Deus está aqui. Tá certo? E começa a profetizar, hoje Deus está dando livramento. Ele te dá livramento todo dia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Tá na Bíblia. Então tem coisas, Fábio, que acontecem que a gente tem que estar muito centrado. Porque isso cria, Deus vai te dar tal coisa. Irmãos, hoje eu vou revelar. Esses dias nós fomos num lugar visitar, a mulher perguntou assim, irmã, lá vocês oram por revelação, vocês revelam. Já está revelado, é só obediência. Só obediência. Só pegar Deuteronômio 28 e 29, que a bênção vai correr atrás de vocês, não precisa correr atrás de bênção. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será os entrares, bendito os saíres. Aí ele começa a dizer todas as bênçãos. Você nem precisa correr atrás de bênção. Então, a pessoa corre atrás de bênção, corre atrás disso, corre atrás de vaso, esquece que você é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita, que você também é um vaso. Mas eu só vou lá só se o vaso, lá tem um vaso, se o vaso me falar tal coisa assim. Eu fui um vaso, Deus usou um vaso e falou isso. Gente, isso sabe o que está criando? Crente bebê na fé. Crente bebê na fé. Entendeu? Só faço tal coisa se o vaso me falar. Eu deixo da palavra para ficar atrás do vaso. Eu esqueço que eu também sou um vaso. Deus fala comigo, está aqui. Tudo pronto. Fala, Elias. Ok. Bom, então nós estamos encerrando agora, né? Mais um capítulo. Na próxima aula, nós vamos ter o conselheiro deve ser um orientador, a personalidade do conselheiro, fontes de conhecimento, o que o conselheiro precisa saber, os aconselhados podem mudar. Ok? Nós vamos falar sobre esses assuntos na próxima aula.
Vamos agradecer a Deus e que Deus possa estar abençoando a cada um. Senhor, obrigado. Obrigado por esses estudos, pela Tua palavra, pelo ensinamento da Tua palavra. E nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo Teu cuidado especial com a vida de cada um dos Teus filhos. Abre a mente, abre o entendimento para cada um de nós e que seja o Teu Espírito Santo nos abençoando e nos ensinando a cada dia. Obrigado por tudo, nós Te agradecemos em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.